criar eventos digitais e híbridos engajadores. Eu vou logo colocar aqui, tá certo? Enquanto vocês vão chamando aí outras pessoas para participar, enviem um aviãozinho aí para quem você gostaria que estivesse participando dessa live conosco hoje, tá? O mercado de eventos, que foi impactado assim como muitos outros mercados, né, também está se adaptando, e a gente vai trazer uma especialista no mercado de eventos para conversar conosco hoje. Seja bem-vinda. Você está me vendo Obrigada. Bem? Sim, a minha imagem está congelada aqui. Tá ok para você? Ok, tá ok. Tá ótima a sua imagem aqui. Tá com a qualidade ótima aqui de produção. Ah, que bom. É que eu não consegui colocá-la só tá foto, né? Eu não estou conseguindo colocar a câmera. Tranquilo. Enquanto você entrava e, claro, outras pessoas estão entrando, a gente está aí nesses primeiros minutos da live, né, realmente recepcionando as pessoas, acolhendo aí os nossos seguidores e as pessoas interessadas nesse tema. Não sei se você, enquanto você entrava, você viu se eu na verdade, pesquei duas informações aqui que o pai Google já traz aqui, de duas projeções, sabe? Uma positiva e uma negativa para o mercado de eventos esse ano. Então, uma foi logo de fevereiro, né, que já previa do site Live Marketing, e ele traz uma projeção de crescimento de até 80% esse ano. Então, o otimismo, né, desse mercado esse ano, para começar esse ano. E o UOL, já agora na página de economia, né, pelo menos aqui na categoria de economia, já agora no início de abril, já trazendo, né, a manchete: com o coronavírus, o setor de eventos congela e pode ter o pior ano em 2 décadas. Isso para um empreendedor é um balde de água fria muito grande, né? Mas a gente sabe que, como todo mercado, está sujeito a mudanças, né, a reinvenções e adaptações. Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre isso e falando sobre o mercado de eventos de modo geral, pegando essa sua experiência, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, para as pessoas te conhecerem, saberem quem é você. Já adiantei que você já esteve aqui na Paraíba algumas vezes conosco, aliás, várias vezes, né? Fala aí, Vanessa. Eu adoro a tua terra, né? Eu já dei aula aí em Campina Grande, eu tenho pessoas muito queridas aí, amigos desses, sei lá, 8 ou 10 anos que eu vou aí para dar aula, então é realmente um grande prazer quando eu consigo ir aí. É como quase uma segunda casa para mim o teu estado, né? Então eu gosto muito. Para quem não me conhece, eu sou professora, consultora, autora de livros na área de eventos, fiz essa conta outro dia, 34 anos que eu comecei a fazer eventos, e eu fiz isso porque eu fiz parte da equipe que organizou o protocolo do setor do Brasil, que está sendo divulgado agora e está endossado por todas as principais associações de classe do país. Eu recomendo depois, eu passo o link para você poder dar para o pessoal, tá? É muito importante, ele dá todas as regras de higienização, de procedimentos, é muito bacana, tem inúmeras páginas e está sendo muito elogiado, vale a pena. Mas eu estou nessa parte de produção de conteúdo e aulas e tudo mais, realmente já tem bastante tempo, é algo que eu adoro fazer, e o meu recorte, quando eu estou dando essas aulas, ele é muito focado em estratégia de negócios. E é por esse motivo, inclusive, que eu comecei a me destacar nessa área de tecnologia, porque uma das pesquisas que eu fiz foi no ano passado, eu publiquei ela junto com o Gerson Christensen, a gente publicou essa pesquisa em outubro do ano passado, e ela fala sobre o mercado do evento híbrido no Brasil, ou seja, muito antes da pandemia começar, a gente já estava pesquisando e dando informações sobre esse mercado que hoje, na verdade, o híbrido não, mas o virtual hoje é o único formato que é possível da gente fazer, né? Como nós estamos agora conversando no formato virtual. Verdade. Professora, até dando um alôzinho aqui para o Ferdinando, outras pessoas aqui, Ferdinando Lucena, que é do Centro de Convenções, já foi parceiro aí também em uma dessas turmas, e algumas dessas turmas, né? Querido. Pois é, a gente tem um grande desafio realmente pela frente. Eu acredito que todos os empreendedores hoje estão com essa preocupação de como se reinventar, né? Como a gente colocou aqui no nosso título, né, da gente falar um pouquinho sobre mercado de eventos híbrido e 100% online, né, sabendo aí que o híbrido incorpora o formato online dentro dele mesmo, né? O que você tem visto,
já acontecer, né? E que outros sinais você já começa a perceber dentro dessas possibilidades do híbrido e do 100% online, né, no Brasil? E, enfim, se você quiser, né, particularizar algum local ou alguma situação vivida para ajudar a gente a compreender aqui a partir de exemplos. Bom, eu acompanho fora do Brasil também, desde que eu lancei livro na Inglaterra sobre tecnologia também. Então, eu tenho bastante acesso a muitas plataformas de notícias e de aplicativos, né, relacionados à área de eventos. E o que eu posso dizer por esse contato praticamente diário que eu tenho com esses veículos é de que o que nós estamos vivendo aqui, lá fora também está acontecendo, né? Ou seja, as dificuldades, as incertezas, todos esses sentimentos que estão aqui no povo brasileiro, lá fora também está. E tem uma coisa legal que eu tenho visto, é que tem muita gente fazendo o que você acabou de falar, precisa se reinventar. Dentro desse reinventar, é você fazer algo que você não fazia no passado. E dentro dessa receita, tem algumas lições dentro do que eu tenho percebido fora do Brasil. Renata, está escutando? Sim, estou escutando. Que sua voz sua imagem para mim está tremida. Bom, a primeira delas é que parcerias que você pode fazer que você antes não tinha? Que tipo de produto que você não tinha, que você pode tentar trabalhar agora? Que mais? Capacitação, sempre. Capacitação sempre, agora mais do que nunca. A gente viu até agora inúmeros casos de universidades e universidades online, ou mesmo normais também, né, presenciais, que disponibilizaram seus cursos à distância para serem feitos. Precisa de fazer isso. E no caso específico desse veículo que nós estamos usando agora, que é o evento virtual, mais do que nunca ele precisa se capacitar, ele precisa entender como funciona o mercado, o que tem que oferecer. Se a gente quiser, a gente pode abordar algumas coisas depois, mais para frente da nossa conversa, que tipo de mudanças de comportamento ou mudanças de estratégia no desenvolvimento da criação e desenvolvimento desses eventos híbridos que a gente precisa de ter. Então, precisa de fazer diferente tudo, desde como você entrega seu produto, como você faz engajamento, ou seja, o híbrido e o virtual não são eventos que podem ser praticados da mesma forma que o presencial. E desde que eu fiz essa pesquisa, ano passado, eu observei pesquisas similares fora do Brasil, muitas pessoas, isso está na pesquisa inclusive, não entraram nesse mercado porque tinham, entre aspas, medo do que era isso, como fazer, não sabia. Então, isso era mais ou menos relevado para um lado, alguns já começavam um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, e a pandemia veio e pegou a gente de frente, e agora o que você evitava, ou o que você tinha receio de fazer, você é obrigado a fazer. Isso provoca uma mudança significativa do mindset das pessoas, seja clientes, seja fornecedores, todo mundo. E veio para ficar, tá? O mercado não vai voltar ao que era. Ele tem várias coisas que vão vir pela frente, mas definitivamente não será o mesmo que no passado. Uma empresa de eventos, naturalmente, esse medo, né, até pegando o gancho do que você já constatou na própria pesquisa, né, esse medo possivelmente seja do avanço tecnológico, né, de o quão isso vai exigir uma adaptação do empresário, de compreender como as coisas funcionam, muitas vezes até de contratar serviços que antes ele não contratava. Enfim, ele não passa a ser um profissional agora de tecnologia que vai entender de todas as ferramentas, de todas as plataformas, de todas as possibilidades. Mas ele vai precisar, sim, como você disse, se capacitar, se preparar para poder formatar esse evento novo dele, né? Como é que você vê essa etapa do planejamento agora de um evento híbrido ou digital para quem nunca fez isso, né? Você teria como dar alguma orientação, até dicas de quais são os primeiros passos, né, que o empreendedor precisa pensar? Se
sempre fiz eventos dentro de um formato presencial, né? E agora, né? Como é que eu faço uma proposta de valor diferente? Essa sua pergunta é enorme, a resposta. Eu vou tentar simplificar. Em primeiro lugar, o meeting organizer, né, o organizador de eventos, ele tem que seguir alguns passos. Esses passos, em tese, ou seja, mesmo no início de uma conversa, eles seguem mais ou menos a mesma estrutura que desenvolve um projeto de eventos normal, considerando que, a partir de um objetivo que você tem, que o seu cliente deseja alcançar, você estrutura todo o evento. Você escolhe a tipologia, você define com muita clareza o público-alvo e, a partir daí, você vai fazendo todos os outros passos. No evento presencial, que é a escolha de local e todos os outros serviços que a gente entrega. Esse é o processo normal e é o processo que é também utilizado no virtual e no híbrido, desconsiderando, no caso do virtual, que é o nosso caso, a parte de local, a ID e por aí vai. Mas tem duas coisas super relevantes que precisam ser observadas quando a gente está falando desse planejamento e como o organizador tem que se planejar. E que tem a ver até, a gente pode observar no que a gente está fazendo aqui agora. Quando nós não estamos frente a frente com uma pessoa, qualquer coisa pode nos atrapalhar e nos tirar a atenção. É muito fácil a gente sair daquela conversa e entrar em outra coisa, entrar em outra vibração ou entrar em outro assunto até. A gente pode estar falando igual nós duas aqui, estamos no celular, e quem está escutando está com um notebook ou com um tablet ou até mesmo em outro aparelho e começa a navegar de outra forma e buscar outras coisas, fazer duas coisas enquanto está escutando. Isso é normal. Só que essa falta de atenção dedicada tem o seu preço para quem faz eventos. Ou seja, primeiro, quando a gente está entrando hoje em dia para escolher um evento virtual, a gente é seduzida por uma coisa absoluta e completamente essencial: qualidade no conteúdo. Se não tiver uma altíssima qualidade no conteúdo, você não consegue chamar a atenção das pessoas e muito menos fazer com que ela fique escutando ou fique vendo o evento acontecer. E essa falta de atenção também ela impacta em outras coisas. Quando você está fazendo a programação de um evento virtual, ele tem por princípio de diferença fundamental os blocos que você faz para conversar com a pessoa. É muito monótono para quem está do outro lado da tela escutar uma pessoa falar e você não interagir com ela. Então, os blocos de sessões, eles têm que ser obrigatoriamente mais curtos, tá? A média que tem visto acontecer de 10 a 20 minutos cada uma, seguidos de um bate-papo, ou seguidos de um Q&A, que a gente chama de perguntas e respostas, e depois mais blocos e sucessivamente falando. Eventos de dia inteiro, em que você fica 8 horas seguidas, sentada na cadeira em frente ao computador, são completamente e totalmente improdutivos. Ninguém aguenta ficar tanto tempo escutando uma pessoa falar. Então, vou recapitulando. Em primeiro lugar, conteúdo de altíssima qualidade, tem que ser uma entrega danada de boa, porque conteúdo tem de monte na web, você tem que entregar uma coisa diferenciada. E segundo, você tem que prestar atenção na duração dos encontros que você está fazendo, ou seja, quais são a quantidade de tempo que você vai fazer essas entregas de cada um deles. E num evento em que você tem uma duração maior do que, sei lá, 1 hora e por aí, você tem que colocar sessões que tenham diferenças. Então, uma é, por exemplo, nós duas que nós estamos fazendo uma espécie de uma entrevista, uma outra que vai uma pessoa falar com algumas perguntas, no outro, 2 debatem, tem um moderador, ou seja, você também tem que variar na entrega. Essas são quesitos muito importantes para você poder contemplar no teu desenvolvimento do projeto. E aí, se falar, a gente colocar dentro desses componentes mais um que é engajamento, aí a gente vai conversar ainda por um monte mais de horas, que também é diferente em relação ao evento presencial. Mas é verdade, é assim, interessante você pontuar isso de uma forma bem didática,
a gente vai ter um volume de visualizações muito maior do que o que a gente tem aqui, né? De pessoas presentes. Mas por quê? Porque as pessoas, a gente está disputando a atenção das pessoas com inúmeras possibilidades que hoje né, foi potencializado em função da pandemia. Ou seja, agora todo mundo está no online, então está todo mundo, né, tentando se encaixar numa live para chamar de sua, ou, né, que realmente encaixe com o seu perfil de interesse, vamos dizer assim, né? Agora, quando você fala sobre essas dicas bem bacanas realmente em relação a tornar o evento relevante por conteúdo, compreender que o público não tem paciência também para ficar dentro de um modelo muito parado, de um modelo extenso, né? A gente cai também numa palavrinha que se fala muito em eventos, e aí eu queria que você também explorasse um pouco a questão da experiência, né? A experiência que é algo que no presencial a gente trabalha muito com efeitos de recursos. Por exemplo, você está num evento e tem uma recepção legal, você está dentro de uma praça de alimentação e tem alguém cantando, né, naquele local. Então, é uma soma de recursos que naquele ambiente físico é possível fazer para tornar aquela experiência de um evento presencial bacana, né? Como é que você vê isso nas propostas híbridas, nas propostas online, né? Como é que a gente pode também exercitar o mindset e a criatividade para também ter essas experiências diferentes, né, no digital? Perfeito, essa pergunta é ótima e é essa que, na verdade, muita gente quer saber. Tem uma coisa boa da gente estar podendo só entrar no virtual hoje em dia, porque ele pode ser encarado, e eu recomendo que vocês encarem, que essa experiência de ficar só no digital, por enquanto, ajuda você a entender como funciona bem esse formato, porque o híbrido ele tem uma complexidade muitas vezes superior ao evento presencial sozinho ou ao evento virtual sozinho. Porque no híbrido você tem que realizar o evento presencialmente e integrar esse evento presencial dentro do universo do virtual. Ou seja, você precisa de, às vezes, integrar programações de eventos que são realizados em locais separados, mas que naquele momento, em determinados momentos, aliás, da programação, você tem que intercalar a programação, ou seja, eventos que estão realizando em partes diferentes ao mesmo tempo, na mesma hora, mas em locais diferentes, às vezes em continentes diferentes, eles vão ter programação comum. E essa programação comum tem várias formas de você fazer, mas então é uma complexidade muito grande. Então, o virtual hoje é muito legal ser só ele agora, porque quem não tinha ainda essa ambientação ou essa experiência de trabalhar com esse tipo de evento, tem esse prazo para você poder mergulhar nele, entender um pouco mais das ferramentas, de como você faz, para depois, entrando o híbrido, ou seja, podendo voltar aos eventos presenciais, você já tem um componente mais ou menos trabalhado antes de você mergulhar nessa questão do híbrido. Mas falando então da experiência do participante no evento virtual ou no evento híbrido, aqui tudo pode ser usado para promover essa experiência. E quando a gente está falando de experiência de participantes virtuais, igual nós estamos aqui agora, né? Uma plateia escutando a gente tem que entender as dinâmicas da pessoa. Então, a primeira delas é aquela quebra que eu falei para vocês, que é de blocos curtos. Porque ninguém que fica entediado está tendo experiência boa, né? Então, se você está entediado, você está achando, né, que doida para aquele cara parar de falar, você não está tendo uma boa experiência. No presencial, a pessoa sairia da sala e iria fazer outra coisa. No digital, é fatal. Primeiro que o chat do lado, onde tem as plataformas de streaming, já enche de comentários de, nossa, esse cara não está sabendo falar nada, não está vendendo a empresa, não está entregando conteúdo, porque a pessoa está lá para ter conteúdo, né? Então, vai acabar com o teu evento na hora. Ninguém pensa antes de colocar. Eu não estou conseguindo ver os comentários aqui, eu espero que não esteja acabando comigo, mas isso é o que acontece quando o palestrante é ruim, entendeu? E isso não é experiência. Então, ela já começa para você contratar um palestrante que saiba trabalhar o digital. No digital,
Não pode ser aquele cara que fala assim, devagar, monótono, que nem pisca. Esquece, forget it. Você não pode fazer isso. Ele tem que ser animado, ele tem que ter voz que fala as coisas, tem que gesticular, ele tem que entender a ferramenta. Então, pedir uma coisa simples numa ferramenta de streaming, que é levantar a mãozinha. Você clica no botão e a mãozinha levanta, ou coraçõezinhos que aparecem aqui do lado, que eu espero que esteja assistindo vários coraçõezinhos aqui na nossa conversa. Tudo isso é uma participação. Isso é uma forma de engajamento. Então, você tem que estimular isso. E tem uma coisa muito legal que algumas ferramentas dão, que a gente chama de técnico de breakout rooms. O breakout rooms, há 2 semanas atrás, um evento mundial que teve 30 mil pessoas conectadas ao mesmo tempo, num único evento, e põe essas pessoas em grupos menores. Esse grupo menor, que você simplesmente troca e pode ser colocado aleatoriamente as pessoas, ou até mesmo indicado, então você sabe, essa pessoa vai para esse grupo, essa vai para aquele, essa vai para aquele, faz com que você tenha uma experiência no sentido de, ou de networking, você pode ir lá e se apresentar, né? Uma pessoa se apresenta para outra, ou você pode discutir aquele tema que você está falando de uma forma mais pontual, porque aí você pode falar e ser escutado. E falar e ser escutado é tudo que todo mundo quer, né? Porque agora está todo mundo nos escutando. E ela está falando com nós duas só nos comentários, mas é diferente de você entrar numa sala com todas as pessoas, aparecendo um videozinho. Esse também é outra dica, tá? Peçam para as pessoas ligarem os vídeos delas, porque elas conseguem se enxergar e enxergar as pessoas. Isso também faz com que aquela presença do outro lado tome uma forma. Tomando forma, ela fica mais humana, sendo mais humana, você se sente mais próximo. Então, essa também é uma outra dica. Então, essas salas de breakout rooms fazem uma quebra bacana e também faz uma outra coisa que é de estimular a pessoa a permanecer, porque ela para de só estar passiva e ela tem que tomar uma atitude, ela tem que falar, ela tem que se expor, ela tem que perguntar para a outra e ter resposta. Então, essas são dicas de experiência que são muito legais. E já tem caso, aliás, eu vi um caso ontem, numa dessas newsletters, que eu achei muito interessante, não é para agora, né? É para o híbrido. Um lançamento de produto que está sendo planejado nos Estados Unidos, usando o drive-thru. Sabe aqueles estacionamentos enormes, que tinham uma tela gigantesca, em que as pessoas viam filmes? A gente via isso nos filmes antigos, né, dos Estados Unidos. Pois é, esse daí está voltando. No que você vai fazer um lançamento em que as pessoas estão no carro. E tem o mesmo esquema de A e B que tem naqueles filmes. A pessoa vem e te entrega uma bandeja que pendura na porta na janela do carro e ela fica conversando. Fica vendo o filme dentro do carro, protegida, e está vendo o lançamento, por exemplo, de um produto ou até mesmo um evento, né? Ou seja, as pessoas estão se reinventando para poder produzir algo diferente. E esse tipo de, sei lá, de sacada ou de criatividade é uma das formas que a gente está falando de como a gente vai se reinventar. É por aí, tá? Agora, as regras de protocolo, de higienização e de entrada das pessoas dentro dos eventos e de outras coisas, também hoje é algo para a gente pensar e correr atrás, tá? Já existem, por exemplo, vários túneis de desinfecção das pessoas, em que ela caminha cerca de, sei lá, 10, 20 metros dentro do túnel, e ela já sai do lado de lá sem já desinfetada em termos de externo, né? Então, em termos de cabelo, de roupa, sapato, né? Que a gente carrega muita coisa no sapato. E isso já é uma realidade, já tem coisa adaptada para ambiente de feiras e eventos com um número maior de pessoas. Então, isso significa que você também tem que se reciclar, você tem que correr atrás, você tem que saber o que tem de novidade, como é que você se adapta para isso. Então, na verdade, são muitas coisas, né? São muitos detalhezinhos que a gente juntos dão uma outra entrega para as pessoas. E só para deixar uma coisa mais tranquila para vocês, que é algo que, quando caiu essa ficha para mim, eu fiquei muito, muito mais tranquila. Nós que trabalhamos em eventos, nós somos de humanas. Nós sabemos olhar para a pessoa, a gente quer cuidar dela, a gente quer fazer um carinho, a gente quer fazer um bolo que tem um formato X. A gente quer agradar e ser agradado, porque nós somos de humanas. Quem trabalha com TI, quem trabalha com tecnologia, gente, é o oposto. Eles são de exatas. Então, a nossa obrigação é de passar essa parte da humanização no evento. Você não precisa saber o detalhamento de uma ferramenta.
Assim como você não sabe como montar um palco, ou montar um praticável, ou escolher a melhor tela, ou o melhor projetor que você vai fazer de uma imagem no seu evento. Você não precisa ser esse especialista, mas você tem que continuar sendo o maestro da tua orquestra, entendendo o básico das ferramentas que você está usando, o básico dos instrumentos musicais da tua banda, para você fazer a regência. Então, entenda que sua função continua essa, mesmo no digital. Você precisa de entender, você precisa de pesquisar, saber ter ideias gerais de como funciona, quais são as ferramentas disponíveis, mas você não precisa saber operar. Você vai ter que contratar uma pessoa para isso. Tirando esse modelo que eu aqui estou falando agora com a Renata, que só nós duas, qualquer outro, mesmo que você use a plataforma de streaming normal, você precisa de uma pessoa para cuidar do chat, outra pessoa para fazer o acesso, liberar o acesso das pessoas, outra para fazer a tradução simultânea, na verdade, então são 2 ou 4 pessoas, dependendo do que você está fazendo, tá? Então você tem funções, uma para lidar com mídias sociais. Se você está colocando na mão, um webinar que você faz, mesmo que seja para 200, 300 pessoas ou 100, você tem 5, 6, 8 pessoas trabalhando no backstage daquela transmissão que você acha que é só uma pessoa fazendo. Você tem um moderador, você tem um palestrante, você tem, às vezes, tem mais de um moderador. Não é uma coisa para você. Você não é obrigada a saber como fazer o detalhamento, mas você é obrigada a ser o maestro da tua orquestra, que está tocando nesse momento virtualmente, mas está tocando e você é o maestro. Essa é a coisa mais simples que eu posso falar de tudo isso que eu tenho que falar. Mais simples, eita! Valeu demais. Você já adiantou bastante aqui, muitas dicas bacanas, assim, até só para te adiantar aqui, na verdade a gente está recebendo aqui muito feedback positivo, tá certo, da live, que está sendo bastante produtiva, com bastante dicas, né? Eu só vou responder a Cristiane, que ela perguntou aqui se essa live vai ficar gravada. Sim, Cristiane, ela vai ficar gravada aqui no Stories do Instagram do Sebrae. Ela está sendo transmitida também para o YouTube e para o Facebook em tempo real. E vai ficar disponível aí, ó, a Bera está informando também, vai ficar disponível também lá no canal da gente no YouTube, aí também para assistir em outra hora, tá joia? Para a gente ir fechando aqui, claro, e deixando ainda aberto aí, pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica, mas já vou encerrando a minha última pergunta aqui. Eu acho que ela já abrangeu bastante possibilidades, mas eu queria aproveitar, Vanessa, semana passada a gente, aqui o Sebrae Paraíba, realizou seu primeiro evento totalmente online, que foi a FINC, Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos. E para nós do Sebrae Paraíba também foi um grande desafio, né? E é uma feira que ela já foi quebrando esses paradigmas, né? De como é que a gente pode oferecendo uma plataforma, uma experiência de feira, em que as pessoas podem acessar, elas podem comprar, elas podem conhecer, né, vamos dizer assim, os expositores que, em tese, num evento presencial, estariam em stands, né, daquela forma que a gente tradicionalmente conhece, né, e foi bacana porque, assim, a gente, além de colocar as empresas expositoras e trazer algumas palestras para dentro dessa mesma plataforma, a gente conseguiu também orientar, quer dizer, essa coisa não é um empresário que faz tudo, ele vai precisar desse backstage que você chama aí, ou, né, esses bastidores de pessoas que vão ter funções nesse processo, né? Então, quem trabalha com evento sabe que tem várias habilidades em jogo aí que se somam para dar tudo certo. Aqui, inclusive, a gente orientou as pessoas que iam expor a como colocar uma fotografia adequada, como posicionar o descritivo do seu produto de forma adequada, porque o meio digital, ele vai, vamos dizer assim, você não vai ter uma interação com essa empresa da mesma forma que se você fosse na loja física dela, né? Mas você vai ser orientado para poder prestar um serviço também para quem quisesse comprar. Para a gente ampliar até as dicas, explorar um pouquinho você, Vanessa, porque você é muito boa nessa visão de mercado, né? Tem alguma outra tendência que você vê dentro de eventos híbridos e principalmente de eventos digitais? Porque a gente sabe, como você falou, o evento digital ele é a única forma agora que a gente vai poder atuar
não arriscaria aqui dizer se nos próximos 2, 3, 4 meses, porque está tudo muito incerto. Mas se há outras dicas ou observações que vocês gostariam de fazer para eventos totalmente online e ou híbridos, né, que a gente espera que em breve a gente possa também estar ofertando. Eu senti aqui em São Paulo, não estou em São Paulo por enquanto, mas eu senti dentro dos meus pares, especialmente lá aqui do Sul, que tiveram a mesma sensação que eu. Quando a gente foi obrigada a sair do ambiente do trabalho e fazer a quarentena por volta do dia 15 de março, o que nós vimos hoje, eu tenho certeza que aconteceu com vocês também, foi que teve um fluxo absurdo de lives, absurdo de webinars. A gente tinha, se você bobeasse, você tinha encontros virtuais, né, como esse que a gente está falando, e outros tipos, das 8 da manhã até 11 da noite. Ou seja, passando, inclusive, o horário, entre aspas, de trabalho, né, que é 9 às 6 ou 9 às 5. E isso fez com que, depois de tanto tempo ficando nesse modelo de live para tudo quanto é lado, algumas muito mal feitas, algumas muito legais, mas, de qualquer maneira, tomando o nosso tempo de uma forma tão intensa, eu fiquei seletiva. Então, hoje eu continuo recebendo muita informação de encontros virtuais, de lives, de webinar e de outras formas, cursos, etc., congressos e outras formas, mas eu sou seletiva hoje. Porque se você não seleciona aquilo que realmente te interessa, você não trabalha e você, entre aspas, gasta o tempo. E você tem que fica cada dia mais curto, né? Não sei se vocês têm essa percepção, mas o tempo parece que hoje é menos do que a gente tinha quando a gente ia para trabalhar. A gente tá, o tempo inteiro a gente está com alguma atividade, né? Eu nunca trabalhei tanto por tanto tempo seguido, inclusive sábado, domingo, feriado, está impressionante, para mim, pelo menos. Então, eu me tornei seletiva. O que isso significa em termos disso que você está perguntando agora? Faça bem feito. Mas não faça bem feito, faça muito bem feito. Se você puder, entra com parceiros que tenham interesse no mesmo público que você tem, porque, na verdade, se a audiência é a mesma e se ela se interessa por um determinado assunto, não faça sozinho. Busca parceiros. Faça com que você consiga divulgar melhor o teu evento, fazendo um evento muito mais bacana, você vai estar unindo forças ao invés de fazer sozinho, porque hoje não basta você só convidar alguém para conversar. A entrega tem que ser excelente, tem que ser de excelência. O conteúdo tem que ser fantástico, porque senão você começa com 50 ou 100 ou 200, em 10 minutos você já está com 20. Vou estar com 30. E não fica... esse daí pode chegar a muito pouco até a hora do final do teu evento, né? Da live, no caso, que a gente está fazendo. Então, você precisa de ter entrega. O tempo das pessoas é muito precioso. Não dá para encará-las e tratá-las sem fazer o melhor, sem ter o melhor para oferecer. E isso é inevitável. O sucesso é absoluto e completamente imediato, né? Ou você tem mais pessoas entrando, ou você vai ter pessoas debandando, que é exatamente o oposto. Então, o que eu posso dizer para vocês é aquilo que era qualidade, ela deixou de ser qualidade, ela virou standard. Então, você tem que inovar e fazer muito melhor. E esse é o caminho, oferecendo qualidade e trabalhando nos engajamentos que eu tinha falado. Aí você realmente vai conseguir entregar, porque a tendência é essa, cada vez mais qualidade. E só para amarrar um pouquinho mais, que eu estou falando de virtual, o híbrido, tudo está apontando, inclusive as definições das associações internacionais de exposição e também de congressos fora do Brasil, e a percepção é a mesma aqui também no Brasil. Uma das diferenças do evento presencial e, consequentemente, também o do híbrido, que mistura o presencial com o virtual, é de que os eventos uma das diferenças dos eventos presenciais agora, a partir de terminar a quarentena, é de que terão menos pessoas dentro do ambiente do evento. Então, aquelas mega produções de 1.000, 2.000, 10.000 pessoas não vai mais acontecer, porque nós precisamos de manter ainda o distanciamento das pessoas até que existam vacinas suficientes
para que todo mundo seja imunizado. Enquanto isso não acontecer, tem que ter esse distanciamento. Então, shows que a gente ia, sentados mesmo, vão ter que ter intercalação das pessoas, né? Então, a pessoa tem que sentar manter um espaço vazio, se tiver cadeira fixa, e o outro. E a fileira de trás vai ter que ser no meio daquelas duas que estão, pessoas que estão na frente. Então, isso significa que um ambiente que tinha, sei lá, 400 pessoas, ele vai ter que atender por volta de 200 ou menos, dependendo do que for. Então, você tem redução da quantidade de pessoas por evento, você tem a diferença da forma da entrega, isso na área de catering, né, na área de A&B, as mudanças são muito significativas, não pode mais ter manuseio de alimento, ela tem que ser entregue de uma forma diferente. Então, as mudanças são muito grandes, elas vêm para ficar, e não dá para mudar essas referências por questões, inclusive, sanitárias, né, e de restrição de espaço, ou de restrição, né, de manter espaços entre uma pessoa e outra. E isso vai ficar, dentro do que eu tenho percebido até agora, acho que até o ano que vem, no mínimo, isso daí vai acontecer. Ou seja, não é porque acabou a quarentena obrigatória que vai mudar e você vai poder fazer como você fazia no passado. Continua você tendo que se reinventar, porque o volume de negócios tende a diminuir, por um lado, mas tende a se sofisticar pelo outro lado. É uma questão de você perceber todo esse movimento e se adequar a ele. Ok, Vanessa. Espero que você esteja me ouvindo bem, porque o seu som acabou ficando um pouquinho mais baixo para mim, mas meu colega que está fazendo a transmissão disse que está ótimo o seu som, então eu fico né, tranquila. Na verdade, pode ser o meu aparelho aqui, tá? Então, eu queria aproveitar para agradecer, tá, a tua disponibilidade de estar conosco hoje nessa live, né? Estamos fazendo lives de terças e quintas às 17 horas, sempre trazendo um tema novo, né, para os empreendedores e também nos adaptando a esse novo momento também, né, de como trazer conteúdos relevantes, enfim, também auxiliando os empreendedores aí nessa transição, nessa virada aí de mindset nos seus negócios. Então, queria te agradecer mais uma vez, tá? Te deixar um grande abraço e quem sabe a gente se vê em outra live ou em outros eventos que o Sebrae vai fazer. Esperamos contar com você na sua parceria. Sebrae, muito prazer nisso e para estar aí um mês seguido, que era o meu caso, eu precisava de fazer uma mudança grande na minha agenda, mas eu fazia com muito, muito prazer, porque é muito legal tentar passar o conhecimento para quem quer escutar esse conhecimento, né? E isso é muito bacana de ver, então pode contar comigo sempre que precisar, é só falar e a gente está aqui de volta e espero também em 2021 conseguir ir para aí para a gente se encontrar, né? Para encontrar você e todos esse monte de amigos legais que eu tenho aí na região. Tá, joia. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa semana para vocês. Bem, pessoal, a gente vai encerrando por aqui a live de hoje, agradecendo aí a presença de todo mundo, né? A minha imagem não ficou muito bacana dessa vez, a gente vai ver aqui o que na parte técnica está faltando aqui no celular, tá joia? E aí, quinta-feira, a gente tem outra live sobre estratégia, sobre digitalização de negócios. Quer encontrar serviços e profissionais de maneira rápida e fácil? No Mercado Azul do Sebrae você encontra fornecedores, produtos e serviços e ainda pode anunciar a sua empresa gratuitamente. O grande objetivo do Mercado Azul é facilitar o encontro de quem quer anunciar um produto ou serviço com quem quer contratar. Assim, você tem à disposição inúmeros profissionais de todo o Brasil e incentivar o seu negócio a crescer. O Mercado Azul do Sebrae é seguro, gratuito e desenvolvido por quem entende, apoia e incentiva os empreendedores do Brasil. Acesse mercadoazul.sebrae.com.br.